A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos atualizou nesta semana a projeção para o Laninha. A NOAA indica que há 95% de chance de ocorrência do fenômeno entre outubro e dezembro, um aumento se comparado aos cerca de 90% apontados na estimativa do mês passado. Entre dezembro e fevereiro de 2020, essa probabilidade vai cair, né? E a gente vai ver uma transição, 2023, vai ver uma transição para a neutralidade climática. Vamos agora detalhar os dados de curto prazo e entender os efeitos do Laninha de agora em diante na agropecuária brasileira. Para isso a gente recebe o Bruno Biazetto, ele que é Head de Meteorologia da Zeus Agrotech. A Zeus Agrotech é uma plataforma agroclimática que ajuda o produtor a tomar decisões, né? Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Kellen, prazer é meu. A gente gostaria já de ir direto ao ponto com você, porque clima, Laninha interessa demais a nossa audiência. E a primeira pergunta é: a elevação da chance do Laninha indica que o risco de estiagem aumentou no Brasil? Em quais áreas, na sua opinião? Detalhe pra gente, por favor, Bruno. Tá, vamos lá. Bom, acho que é importante a gente ressaltar que já vinha, né, numa condição, uma probabilidade alta, aumentou de 90 para 95, então a probabilidade já era alta de ocorrência de Laninha, né? Então, quando a gente está falando de uma previsão probabilística, a gente vai chegando mais próximo do evento, ela vai naturalmente aumentando mesmo. Então, o que a gente pode dizer é que o Laninha já está aí, vamos dizer dessa forma, né? Num terceiro ano seguido, acho que é importante a gente frisar isso, embora os episódios não estão tão intensos, né? Mas um terceiro ano seguido de Laninha, então persistente. Isso só aconteceu 3 vezes na história, tá? Uma primeira vez na década de 70, depois 99, 2001 e agora nesse episódio que a gente está passando, né? Falando especificamente aqui, né, da América do Sul, num episódio clássico de Laninha, a gente espera uma situação um pouco mais de estiagem na porção sul, né, da América do Sul. E no centro-norte, uma situação de chuvas mais acima da média. Isso é o que a gente normalmente espera numa situação clássica de Laninha. Excelente, Bruno. Então vamos aprofundar essa conversa. Você falou em situação clássica de Laninha. A gente está falando para um público que é do agro e que também não é do agro aqui na Jovem Pan News. Então a gente quer avançar com você na direção de entender. As características do Laninha atual são de um Laninha que vai vir aí na sua potência máxima ou ele vai ter fraca intensidade? Qual é o comportamento esperado pensando em onde vai chover mais e onde vai chover menos? Porque isso nos preocupa demais, saber sobre a estiagem, quebra de safra. Conta pra gente. Com certeza. Embora seja um Laninha de fraca a média intensidade, né, que é o que a gente está visualizando nas projeções, ele está se mostrando numa situação clássica de menos chuva no sul do país, né, e mais chuva na porção norte, né? Se a gente puder colocar aquele primeiro mapa, vamos colocar, que eu compartilhei com vocês, é um mapa de previsão do modelo europeu. Perfeito, está na tela, Bruno, de chuva de novembro a janeiro, para quem está nos ouvindo no rádio, um mapa que mostra a atuação do Laninha. Descreva para a gente o que nós devemos observar nesse mapa, Bruno. Nesse mapa, Kelly, a gente está vendo a anomalia de chuva, tá? Então seria o quanto a gente está esperando a mais de chuva em relação à média ou a menos, né? Então, onde a gente enxerga essas cores marrom, vermelho, que estão ali sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo, né, e todo o sul do país, né, especialmente onde está em vermelho, né, nas parte oeste de Paraná, Santa Catarina e norte e oeste, na verdade praticamente todo o Rio Grande do Sul, é onde a gente espera que a gente tenha menos chuva, tá, nesse trimestre, novembro, dezembro e janeiro. Em contrapartida, né, na porção mais centro-norte, que pega ali todo o Mato Grosso, Goiás, Minas, Mato Piba e principalmente, né, nessa faixa de um verde mais escuro, são as regiões onde a gente espera chuvas acima da média. Então, pela projeção do que a gente está vendo dos modelos, tá, agora de chuva para novembro, dezembro e janeiro, essa é a configuração que está se mostrando, né? Menos chuva, né, no sul do país e mais chuva
no centro e norte do país. Essa é uma imagem que a mim, como jornalista, preocupa. Eu imagino que os agropecuaristas que ficam nessa porção do sul do país e centro-sul, porque você falou em Mato Grosso do Sul, ficam ainda mais preocupados. Para nossa audiência lembrar, a gente teve quebras de safra também durante a vigência do Laninha, em que a safra de soja, por exemplo, foi perdida em milhões de toneladas, assim como também tivemos perda no milho por conta de ausência de chuva. Vou pedir para a produção manter o mapa na tela para o Bruno explicar em detalhes para a gente qual é a gravidade do que você está vendo para o período novembro, dezembro e janeiro nesse mapa daí. É uma situação grave? É uma situação moderada? Explica para a gente, porque ao ver esse vermelho dá um certo medinho, né? Com certeza. O que a gente está vendo nesse vermelho, tá? Se a gente olhar ali pela escala do mapa, né, a gente está vendo valores. Esse mapa ele é um mapa gerado por um centro internacional, então ele está em polegadas, né? Para a gente fazer uma relação em milímetros, que é a unidade que a gente está mais acostumado, a gente está falando nessa porção aí mais vermelha, valores ali de 120 até 150 milímetros abaixo do que é esperado, né, nesse trimestre, nessas regiões. Então, a gente não fala de uma ausência total de chuva, né, mas que os episódios eles podem acontecer mais espaçados e há sim um risco, né, para veranico nessas regiões. Então, vamos pegar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? A gente vê que o plantio já está acontecendo, né, no estado, embora a gente espera agora para os próximos meses essa situação mais seca. A gente teve episódios de chuva nos últimos meses, né, mesmo estando ainda nesses 3 anos seguidos de Laninha. Então, por isso, essa é uma característica de um Laninha um pouco mais fraco, né? Você tem essa expectativa de menos chuva no sul, mais chuva na parte norte, mas ocorreram alguns episódios até bem significativos, né, no sul do país, principalmente no Paraná e norte de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. E isso tem viabilizado o plantio. Porém, com essa expectativa de chuvas abaixo da média, podem acontecer, então, problemas, né, para o desenvolvimento das culturas agora nos próximos meses. Muito bem, Bruno. Vou pedir para a produção tirar o mapa, só para a gente não confundir a nossa audiência, porque agora eu vou tratar de um outro tema com você e na sequência a gente coloca mais um mapa para enxergar o fevereiro, março, aquela época do ano. Queria focar também na Argentina, porque ela está enfrentando problemas na safra de milho, Bruno. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires, por exemplo, indicou nesta semana que o plantio do milho atingiu cerca de 16% da área, só que antes estava em 23%. O atraso acontece devido às poucas chuvas na região, ou seja, ante 23 no ano passado, nessa mesma época. Isso significa que o Rio Grande do Sul tende a ter um comportamento climático semelhante ao da Argentina? A gente quer saber aqui qual é o risco que a gente está correndo na safra verão. Sim, normalmente eles têm uma característica climática parecida, né? O sul do país e essa região produtora da Argentina. Mas, em contrapartida, né, esse ano em particular, a Argentina está tendo bastante problema, mas o plantio agora no Rio Grande do Sul está acontecendo, né? O que a gente, como a gente viu no mapa agora há pouco, né, o que está se mostrando é uma situação mais complicada para os próximos meses. Para os próximos meses, vamos para os próximos meses então. Bruno e a Zeus trouxeram para a gente mais um mapa. Eu vou pedir para a produção da Jovem Pan News colocar na tela. O pessoal que nos ouve pelo rádio está acompanhando aqui um mapa de chuvas de fevereiro a abril, em que a gente vai entender os efeitos do fenômeno Laninha para as áreas produtoras de alimentos no Brasil. O que a gente pode esperar de fevereiro a abril, Bruno? Aqui, Kelly, uma coisa importante também, antes da gente falar do mapa especificamente, é que a mesma agência, né, que lançou agora essa semana essa projeção para um Laninha, uma possibilidade alta do Laninha, ela também está indicando uma situação mais chegando na neutralidade, né, a partir de fevereiro, março e abril, né? O que seria então essa neutralidade, né? Seria uma situação saindo do Laninha, né, e ficando assim, bom, é complicado dizer que a gente vai ficar perto da média, né? A gente fala neutralidade, está tudo na média. Quando a gente não tem um fator de larga escala muito intenso atuando, como um El Niño ou Laninha, onde a gente tem essas características mais marcantes, a gente fica um pouco mais sujeito a situações dos fenômenos atmosféricos locais, né?
Então, a gente já estaria saindo de uma situação de laninha, tá? Quando a gente está falando agora nesse trimestre, né, de fevereiro, março e abril, onde a gente começa a ver uma certa regularização da chuva, principalmente aí nessa área em verde do mapa, né, que vai desde o Paraná, pega um pedacinho do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas. Então, quando a gente fala por exemplo, de milho segunda safra, né, que é forte, nessa época, essa região, a princípio, né, a gente não espera problemas para essa segunda safra. Muito bem, Bruno. A gente vai torcer para que essas condições climáticas ajudem a produção brasileira e a gente fica muito agradecido por ter você aqui detalhando o que podemos esperar, né, de novembro, de dezembro e ali janeiro, fevereiro. Isso já vai trazer uma certa previsibilidade para as tomadas de decisões também da audiência da Jovem Pan. Quero agradecer a você, Bruno Biazeto, Head de Meteorologia da Zeus Agrotech. Volte sempre. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Kellen. Sempre que o convite for feito, a gente estará presente. Muito obrigada. É uma satisfação tê-los conosco.